O agente causal é o fungo Xanthomonas citri. Pertence ao reino Fungi, à divisão Deuteramicota, à classe Hypomicetes e à ordem Moliniales e à família Stilbaceae. Bom, a bactéria ataca as folhas, o caule, o ramo e os frutos. Nas fases de germinação, crescimento vegetativo e frutificação, é capaz de sobreviver por alguns dias diretamente sobre o solo e alguns meses quando está em tecido vegetal no solo. Em tecidos vegetais dissecados, livres de solo, consegue sobreviver até por vários anos. Ou morre muito rápido quando exposta à luz solar direta. A principal fonte de inóculo são as pústulas foliares. Os climas tropicais e subtropicais são os mais favoráveis para o desenvolvimento da doença, pois dispõem de altas temperaturas e chuvas ao mesmo tempo. Em condições com temperatura entre 25 e 30 graus Celsius e água na superfície das folhas, os sintomas iniciais podem ser observados de 5 a 7 dias após a inoculação. Em condições que não são ideais, pode levar até 60 dias para os sintomas se manifestarem. Folhas de brotações e frutos são os locais preferenciais para a instalação da doença. As folhas e ramos têm maior suscetibilidade nas primeiras 6 semanas de crescimento. Os frutos eles são mais suscetíveis 90 dias depois da queda das pétalas. E as lesões sobre as folhas causadas por insetos facilitam e intensificam as infecções. As culturas afetadas por essa doença são todas as culturas com ocorrência do alvo biológico, como, por exemplo, as plantas cítricas, a cultura da manga e outras culturas. As partes mais afetadas pelos sintomas são as folhas e frutos, porém, todas as partes da planta acima do solo podem ser afetadas. Na parte de baixo das folhas ocorre a formação de pústulas circulares e oleosas, medindo até 1 centímetro de diâmetro. Com o passar do tempo, as lesões aumentam de tamanho e formam as pústulas, na forma de erupções ásperas elevadas de cor marrom no centro com um ralo em volta de coloração amarela. As lesões tendem a ser todas do mesmo tamanho. Nos frutos surgem lesões semelhantes à das folhas, porém mais salientes, com o centro mais dilacerado e irregular, semelhantes às cráteras. Nos ramos, as lesões tendem a se unirem, formando lesões de forma irregular e de maior tamanho, sem as formações nítidas do ralo amarelo. O melhor método de controle a ser utilizado, assim como em outras doenças, é a prevenção, sendo realizada com a aquisição de mudas sadias, certificadas e livres de patógenos. Em pomares, a inspeção deve ser constante para que possam ser tomadas medidas de controle o mais breve possível. Todo o equipamento e utensílio utilizado no campo devem ser desinfectados, incluindo roupas, calçados e também a pele de quem teve o contato direto com o patógeno. Em equipamentos e máquinas, utiliza-se produtos à base de amônia quaternária. E para a desinfecção da pele, utiliza-se digluconato de clorohexidina, principalmente nas mãos. É feita também a irradiação das plantas infectadas, queimando-as no próprio local, para que não ocorra o risco de espalhar a bactéria para áreas não atingidas. Um controle muito utilizado é feito com cobre, porém ele não cura as lesões já existentes. Ele age fazendo a cobertura na planta e os seus íons de cobre ainda são tóxicos ao agente causador. Ou seja, ele é usado para o controle preventivo. Em plantas e em folhas novas, deve ser feita a aplicação, já que o produto não se espalha. Os principais tipos de cobre são os insolúveis, também chamados de fixos, que são à base de hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre e óxido cuproso, que são os mais indicados na maioria dos casos, devido à sua efetividade. Possui também os cobres solúveis, que são sulfato e nitrato de cobre, que apresentam geralmente uma baixa eficiência. O período de aplicação intensa desse cobre é de setembro a janeiro, período ao qual é a estação chuvosa e ocorre o aumento da doença, sendo necessárias aplicações regulares em intervalos de 14 a 21 dias, na quantidade de 7 a 1 kg de cobre fixo por hectare.